Fala fiel, beleza? Pascoal disse tudo sobre as novidades do Timão. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. A gente está vendo a quantidade de saídas ali, na verdade, não são nomes, né, alguns deles que vão fazer falta, são nomes que vão desonerar a folha salarial, porque eram muitos jogadores que não eram utilizados. Na minha visão, tem jogador que vai fazer muita falta pro Corinthians. Piton e o Vital. Não, o Piton e o Vital, zero dificuldade. Porque toda partida que precisou do Piton, todo jogo que precisou do Vital, eles não resolveram um jogo pro Corinthians. O Robert Renan é a maior joia que o Corinthians tem. De todos eles, o Robert Renan é a maior joia. O Robert Renan tem puxada de jogador que vai chegar longe. E já vai embora. Mas é porque ele vai pro Yuri Alberto ficar, né? Porque pra ele, pro Zenit. É um sacrifício que vale a pena. Você vai trazer uma... Você tá sacrificando uma parte para poder ter outra. Porque esse garoto tá na seleção sub-20 agora, né? Vai jogar o sul-americano. Isso é um baita jogador. Baita jogador. Difícil ter zagueiro canhoto com a qualidade dele. Jogador que não dá bico na bola. Zagueiro que sabe se comportar. Ele tem 20 anos. 18 para 19 anos. Vendo esse moleque jogar, desde a primeira vez que eu vi, eu até comentei aqui no programa, o Corinthians arrumou um zagueiro que vai longe. Ele é o melhor de todos eles, é o Robert... Todos eles. O melhor é o Robert Renan. E aí acaba entrando nesse pacote. Tudo bem, o Corinthians fez 2 contratações, né? Eu entendo, assim, eu acho que a torcida do Corinthians ficou meio com o nariz virado para a saída dele, do paraguaio, para a saída dele. Porque do jeito que ele saiu, o Corinthians há um ano ficou fazendo proposta para ele. Romero, fica. Ele ficou enrolando o Corinthians, ficou enrolando o Corinthians. Não assinou o contrato. Quando chegou no último mês, ele falou, vou embora. Aí, é difícil, né? Diga lá, Mauro. Por acaso, eu me encontrei hoje com o Romero, imagina. Eu cheguei hoje de Brasília, do aeroporto e tal, mas enfim. Fui no dentista tal, tive que dar uma saída. Eu me encontrei com ele, rapaz, que coincidência. Aí eu perguntei pra ele o seguinte... Vem cá, você tá correndo como você corria antes? Ele olhou e falou assim, tô treinando pra isso. Eu falei, cara, porque a imagem que ficou, era de um cara muito dedicado, que se entregava. Pra te falar a verdade, você era o melhor lateral direito que o time tinha, que ainda fazia gols lá na frente. Porque quem ajudava lá atrás era uma grandeza. E aí, essa coisa, né, do jogador que volta, e aí tem a imagem que chegou a ser, não sei se é ainda, precisava checar, até o maior artilheiro da Arena do Corinthians, depois foi ultrapassado ou não, acho que sim, mas enfim. Mas eu queria saber como é que estava a condição física dele, né, porque fica aquela imagem assim, deve ser titular, eu imagino, pelo lado direito, né, mas que Romero é esse que está voltando? Que é aquela pergunta que a gente sempre faz para um cara que retorna e o torcedor tem a imagem ainda antiga daquele cara que foi embora, né? Mas enfim, era só um parênteses. Você citou o Romero aí coincidentemente eu me encontrei com ele. Te passo a palavra, Jean, mas só pra gente falar sobre o que o Mauro tá dizendo. O Jô tem 30 gols, o Romero tem 27. Então, assim, nesse retorno ele pode reassumir essa condição de artilheiro da Arena, mas diga. Eu acho que é uma contratação que pode ser muito útil, por isso que o Mauro falou. Ele não é um gênio, não é um craque, não é brilhante, mas os times de futebol não vivem só de jogadores brilhantes, de craques. Times de futebol precisam de jogadores que entreguem outras coisas. E o próprio Vitor Pereira, na sua passagem pelo Corinthians, deixou isso muito claro ao fazer as escolhas que fez. E acho que o Romero pode ser, embora já não seja jovem também, então essa é a questão. Por isso que a pergunta que o Mauro fez ao Romero é muito importante ser respondida. Esse é um jogador que não se garante só com a sua qualidade. Ele depende da condição física para entregar aquilo que ele precisa entregar para ser útil para o Corinthians. Agora, pegando só o gancho do que você estava dizendo, do tal do tirar o foco, etc. e tal, eu acho que no fim das contas, o Duílio perde a oportunidade de destacar o grande trabalho que ele fez, porque para mim foi um grande trabalho e entendo o que o Pascoal está falando, mas acho que valia todo o esforço e o sacrifício do mundo para manter um cara como o Yuri Alberto
no Corinthians, pela qualidade que ele tem, pela idade que ele tem, pelo que ainda pode render para o Corinthians do ponto de vista financeiro mesmo. Esse é um cara que pode ainda ser vendido para fora por valores altíssimos, dependendo do que ele fizer. Sim. É um cara testado e comprovado no próprio Corinthians. Então eu acho que manter o Yuri Alberto foi um baita acerto, foi um baita negócio que o Corinthians conseguiu fazer. Manter o Maicon, pra mim também, é um grande negócio. É porque tem uma coisa aí também, né? A torcida, ela não tem essa paciência. E o Corinthians, é o que o Pascoal falou, ele tem um time forte, mas ele não tem também o elenco. Com esse elenco, por que vai brigar? Onde vai ficar? Quando a gente pensa no que apresentou ano passado, e eu acho que muito do que apresentou no ano passado teve a ver com o trabalho do Vitor Pereira, que sai desse Corinthians dizendo que vai buscar um time para ganhar títulos, né? Quando ele chega ao Flamengo, ele fala, estou vindo para ganhar títulos. Então, o que ele deixa subentendido nisso no Corinthians isso não aconteceria. Vamos montar o time do Corinthians? Vamos. O Cássio é bom goleiro? Bom. O Fagner é bom lateral? Bom. Os zagueiros do Corinthians... Já esteve melhor, né? O Fagner não fez exatamente a melhor temporada. Balbuena e Gil são bons zagueiros? Bom. São. Fábio Santos é bom lateral esquerdo? Os volantes do Corinthians, quem vai jogar? O Fausto Vera e o Maicon? Bom. Puxa vida, Boa dupla. quem não queria? Fausto Vera não é rapace. O Fausto Vera é um jogador espetacular. Vai jogar na seleção da Argentina, na próxima geração, e eu não tenho dúvida disso. Aí vamos ultrapassar pra frente. Quem vai jogar? Vai jogar... Quem que vai jogar? Roger Guedes na esquerda, sim, Renato Augusto. Não, vamos botar um time base, vai. Renato Augusto ou Paulinho, num 4-3-3, certo? 2 volantes e o Renato Augusto, perfeito? E aí vai jogar quem? Romero... Roger Guedes. E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!